Talvez você não saiba, mas existe um índice de renda fixa no Brasil que nos últimos 10, 15, 20 anos rendeu mais que o CDI, rendeu mais que o Ibovespa e rendeu mais que o IPCA. Nesse vídeo eu vou te falar qual que é esse índice, o índice mais rentável de se investir no Brasil e como que você pode investir. Então fica ligado para não perder esse conteúdo. Sim, pessoal, nem sempre a bolsa é o ativo que mais rende no Brasil. Quando a gente pensa no mercado brasileiro, os índices de renda fixa, como o CDI, IPCA e o IMAB, que é o índice que a gente vai falar no vídeo de hoje, podem sim entregar mais rentabilidade para o investidor. Para quem não sabe, o IMAB é o índice de mercado Ambima Série B. Ou seja, é um índice que é composto pelas NTN-Bs, mais conhecidos como os títulos do Tesouro Direto IPCA+. Eu sei que eu te falei aqui uma sopa de letrinha, mas basicamente são aqueles títulos do Tesouro Direto que tem um rendimento IPCA mais uma taxa pré-estabelecida, ou seja, ele vai ter um rendimento da inflação no Brasil mais uma taxa pré-estabelecida. E sim, o índice IMAB ele superou todos esses indicadores aí que a gente ouve falar no mercado financeiro nos últimos 10, 15, 20 anos e é o índice mais rentável que a gente tem aí olhando historicamente no Brasil. Mas como que o IMAB é formado? É isso que eu vou te mostrar agora aqui na tela do meu computador, né? Então aqui, como a gente pode ver, o IMAB ele é um índice formado pela Ambima, né? Então aqui, ó, índices de mercado Ambima e IMAB. O IMAB representa a evolução a preços de mercado da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA, ou seja, as NTN-Bs, né? Quando a gente entra aqui no site do Tesouro Direto, as NTN-Bs são esses tesouros IPCAs que tem aqui, ó. E tem tesouro IPCA para diferentes vencimentos. Tem tesouros que são para um prazo de até 5 anos, tem tesouros IPCA que tem um prazo mais longo e basicamente o IMAB ele é uma composição desses títulos de diferentes vencimentos, né? Então caso, por exemplo, você venha aqui no site do Tesouro Direto e você invista no Tesouro IPCA mais 2035, você vai ter uma rentabilidade de IPCA mais 5,71. Mas lá no vencimento, em 15 de 5 de 2035, esse seu recurso vai ser resgatado e você vai ter que pagar o imposto de renda na fonte, né? Quando você investe num índice, por exemplo, no IMAB, o índice ele não tem um vencimento, né? Então você investe naquele índice, pode ficar investido por um bom tempo sem ter que pagar imposto ao longo do tempo. Só vai ter a cobrança de imposto lá no momento que a gente faz o resgate. Ou seja, pensando aí numa carteira de médio e longo prazo, pode ser mais interessante estar investido no índice que não tem o vencimento do que estar investido num papel única exclusivamente. Mas eu quero te mostrar como esse índice, o IMAB, rendeu nos últimos anos e como ele se tornou o índice mais rentável do Brasil. Antes de eu te mostrar, se tu tá gostando desse vídeo, se tu tá gostando desse conteúdo, deixa a tua curtida aqui embaixo e não esquece de te inscrever no nosso canal para não perder os nossos conteúdos todas as semanas, tá bom? Mas vamos lá, olha só aqui na tela do meu computador. Nesse gráfico a gente consegue ver na linha verde lá em cima o IMAB, logo embaixo em roxo ali o IMAB 5, que são os títulos do Tesouro que vencem com prazo em até 5 anos. A linha vermelha é o IBOV, né? Então o Ibovespa, a média das ações brasileiras. O CDI, a linha amarela, e lá embaixo o azul é o IPCA. Então olha pessoal, essa janela que eu estou trazendo aqui para a nossa análise é de abril de 2004 até aqui o final de 2022, né? E a gente consegue ver que o IMAB nesse período aqui, representado pela linha verde, ele está entregando um retorno bem superior aos demais índices, né? Então olha só, por exemplo, o Ibovespa, que reflete o mercado de ações no Brasil. Como a gente pode ver aqui, ó, ele sai lá do início aqui de próximo de 100 mil reais, né, nessa comparação aqui. O recurso vai rendendo, etc. E ele chega aqui na frente próximo dos 600 mil reais. Se você tivesse investido os mesmos 100 mil reais no IMAB, olha só, ele sairia lá de 2004 dos 100 mil reais e chegaria a mais de R$1 milhão no mesmo período, pessoal. E por isso que ele se tornou o índice mais rentável, né? A gente vê aqui no meio do caminho a linha amarela, o CDI, que é o índice mais conhecido de renda fixa no Brasil, que ele rende com base na taxa Selic, né? Mas mesmo assim, o IMAB, que rende com base nos títulos indexados à inflação,
se mostrou o índice mais rentável no Brasil. E aí eu sei que tu vai estar te perguntando, mas Matheus, vale a pena investir no IMAB? Como que eu faço para investir no IMAB? E aí que entra alguns pontos importantes. Como a gente mostrou agora há pouco, o IMAB ele tem uma certa volatilidade, ele não é uma linha reta que nem o CDI. Então quando a gente vai investir, por exemplo, na nossa reserva de emergência ou em investimentos para curto e médio prazo, pode ser que o IMAB não seja a melhor opção, porque ele tem uma certa volatilidade e não vai ser em todas as janelas que ele vai ser o melhor índice, né? Que vai entregar a melhor rentabilidade. Se você tem um objetivo de mais curto, médio prazo, talvez investir em investimentos atrelados ao CDI vai fazer mais sentido, ele vai te dar mais segurança, não vai ter tanta oscilação. Mas se você é um investidor que está pensando em ter uma carteira para mais longo prazo, uma carteira para aposentadoria, para períodos mais longos, aí sim pode fazer sentido ter investimentos atrelados ao IMAB na tua carteira. E eu vou te mostrar duas formas de investir no IMAB hoje através do mercado brasileiro. A primeira forma que a gente tem de investir no IMAB seria através do ETF IMAB11, né? Que é um ETF que foi desenvolvido pelo Banco Itaú, que ele tenta replicar esse índice, né? Olha só aqui na tela do meu computador. Aqui a gente vê nesse gráfico, na linha verde escura, o IMAB, né, que é o índice que a gente está falando aqui. Na linha verde mais clara é o ETF, o IMAB11, que é negociado através da Bolsa de Valores, que tenta replicar o IMAB. A gente pode ver aqui que o movimento dele no gráfico é bem próximo do IMAB. Óbvio que ele não é exatamente igual, mas ele busca replicar o índice e ele faz isso muito bem, né? A gente pode ver aqui nessa janela, desde que ele foi criado lá em 2019, até agora, que o IMAB rendeu 47%, o IMAB11 rendeu em torno de 44,90%, 45% e o CDI 43%, né? Óbvio que numa janela mais longa, a tendência é que o IMAB ainda se distancie mais do CDI. Claro, pessoal, que aqui a gente está analisando informações passadas, né? E não é possível garantir que daqui para frente vai continuar assim, mas a gente está usando a base de dados disponível aqui. A outra forma de investir no IMAB é através de fundos de investimento que tem como benchmark o IMAB. E aí eu separei duas opções aqui para te mostrar. Lembrando que não são recomendações de investimento. A primeira é o Cadima IMAB. A gente consegue ver aqui no gráfico, ó, que o Cadima é essa parte mais azul e na linha preta é o IMAB, né? Então ele também tenta replicar o índice. Ele está ficando um pouco mais para trás do índice do que o ETF. Então, como a gente pode ver aqui, desde que ele começou, ele rendeu 17,6% e o IMAB rendeu 22%. E a gente tem uma segunda opção, um outro fundo que também tenta replicar o IMAB, que é o Western Asset IMAB ativo. E aqui a gente vê que ele consegue ser bem mais próximo, né? Então olha só, quando a gente olha o gráfico aqui desde 2010, o fundo versus o IMAB está muito parecido, né? O fundo está bem próximo aqui do IMAB. Então pessoal, no vídeo de hoje quis te falar sobre esse índice que é o mais rentável do Brasil, é o que foi mais rentável nos últimos 10, 15, 20 anos, para que você conheça um pouco mais, avalie se faça sentido ter na tua carteira ou não. E mesmo assim, se você ainda tem dúvida, está na dúvida se faz sentido ter esse ativo na tua carteira, não tem segurança para investir, eu quero te falar que aqui na Musa Capital nós temos um trabalho personalizado de consultoria de investimentos, onde nós pegamos na sua mão, te ajudamos a montar a tua carteira e a alcançar os teus objetivos financeiros. Se tu tem interesse em conhecer melhor o nosso trabalho de consultoria, entre em contato com a gente pelos links aqui na descrição. Obrigado, pessoal, e até a próxima.